Olá, amigos, companheiros de jornada, né? Companheiros de discussão, companheiros nessa vida aí dentro da geografia e até muitas vezes fora dela. Bom, estou voltando aqui depois daquele último vídeo lá sobre o curso da Dimensão Geográfica do Capital, no terceiro volume, para falar para vocês de um outro curso. Um curso que, inclusive, eu já andei divulgando aí pelo Facebook, pelo LinkedIn, e até mandei para algumas pessoas pelo WhatsApp e tal. E que eu gostaria de explicar, né, o sentido dele e qual é a situação em que isso se encontra, até porque a primeira turma, ou a turma que eu tinha aberto, ela já está completa, então, bom, já eu tive que abrir uma segunda turma e depois, ao final, eu explico para vocês qual que é a situação. Muito bem. Então, o que é isso tudo? Esse curso, como vocês devem ter visto logo na entrada desse vídeo, ele se trata das reinvenções do espaço. As reinvenções do espaço, esse é um título que eu criei lá pelos anos 90, quando fiz minha tese de doutorado, que depois virou um livro chamado A Reinvenção do Espaço e que foi publicado pela editora Unesp. Nesse livro, bom, ele tem os limites que tem uma tese de doutorado. Os limites são basicamente os seguintes: você tem um tempo, né? Eu tinha lá 4 anos para resolver uma bibliografia imensa, e a partir do momento em que esse processo ele vai dando sequência, bom, me vi obrigado, evidentemente, a delimitar um período histórico dessas discussões sobre o que é o espaço, um período histórico muito bem definido. E assim, acabei deixando de lado uma parte considerável dessa discussão, uh, com relação principalmente aos gregos e à tradição judaica, aquela coisa toda, e uma parte ainda mais importante, talvez, dessa discussão, que é o pensamento moderno, pós-kantiano, né? Principalmente o Hegel, o Marx e etc. e tal. E tem toda uma obras que influenciaram muito a geografia brasileira, como no caso a produção do espaço do Lefebvre, ou então por uma geografia nova do Milton e coisas desse gênero, e que vão colocando a questão do espaço como, inclusive, como objeto da geografia, que essa é uma discussão bastante complicada. De qualquer maneira, o que eu estou querendo colocar é que, nesse livro, que a Unesp, inclusive, fez recentemente, aí, o ano passado, se não me engano, uma terceira tiragem, né? Ele começa a discussão, eu começo a discussão ali em torno do feudalismo, principalmente da segunda parte da chamada Alta Idade Média, vamos imaginar assim, se é que isso faz algum sentido. Mas está muito relacionado, então, à ideia de que houve uma revolução extremamente importante, que é a Revolução Burguesa, que é a presença desta nova, importante classe social dentro da Europa, e que isso vai rompendo, então, com as estruturas feudais, e entre essas rupturas, uma delas está na maneira como se entende o significado de espaço. De alguma forma, os intelectuais daquela época vão voltar ao Platão, vão voltar ao Aristóteles, vão retomar o Aristóteles num primeiro momento, principalmente Sacrobosco, lá pelas tantas de São Tomás de Aquino, naquela época. E depois vem aí toda uma cartografia que envolve isso e que se desprende dessa discussão. Mais do que isso, vem toda uma astronomia, vem gente como Copérnico, ou então Galileu, ou Tycho Brahe, e o Johannes Kepler e outros tais, e até chegar ao Descartes, ao Newton, essas pessoas todas, e até chegar, portanto, ao Kant. Muito que bem. Nesse sentido, então, eu fiz esse percurso que vai, digamos que, dos mapas teós do feudalismo, aquela coisa toda de um Noé distribuindo o mundo pelos seus 3 filhos, e a África fica com um, a Ásia com outro e tal, e a Europa com outro, e, bom, um mundo desenhado com o leste para a parte superior do mapa, né, um mapa com referências
toponímicas e muito restritas, um mapa que não tem nenhum objetivo de levar ninguém a fazer nenhuma viagem para lugar nenhum, se deslocar para coisa alguma. Muito mais é uma representação do mundo do ponto de vista de uma tradição que já vem de muito tempo, que vem até do Império Romano, mas uma tradição que, de alguma maneira, é muito bem-vinda pela Igreja Católica, aquela coisa toda da época. Muito que bem. Tudo isso vai mudando, a matemática vai tomando conta do conhecimento, do chamado conhecimento científico, vai sendo retomada. O que era, portanto, coisa de pecadores árabes, se transforma numa saída, digamos, uma alternativa para uma estrutura mercantil que se inicia, para uma estrutura bancária que está sendo consolidada, e, bom, para tudo isso. E aí nós aqui, pelo menos a civilização ao qual a gente tem raízes profundas, de alguma maneira deixa de se imaginar como o centro do universo, como vivendo então numa terra plana. Tem gente que pensa nisso até hoje, mas para de pensar nessa ideia e vai então para a ideia de uma terra esférica que vai caber então num outro tipo de figura geométrica, a esfera, propriamente dita. E é em cima dessa matematização que envolve a esfera é que vai se construindo, então, toda a noção de cartografia que nós temos até hoje. De qualquer forma, tudo isso é uma grande discussão. O que é espaço, se é espaço, espaço-tempo, papapá, essa coisa toda, que é uma discussão riquíssima, interessantíssima, e que então eu resolvi, depois de 20, 30 anos e muitas leituras acumuladas a partir daí, retomar isso na forma de um curso, não é? Que durará, ele vai começar agora dia 7 de março e vai durar 1 ano e meio. São 3 semestres com uma aula de 2 horas por semana, todas as sextas-feiras. No caso agora só temos vagas para a turma da sexta-feira à tarde. E, bom, e na medida do possível vamos aqui fazendo lives com debates sobre isso, com outras pessoas que queiram falar sobre esse assunto, que queiram colocar a sua colher no meio dessa discussão que para a geografia é extremamente importante. Então, assim, o que eu convido vocês que ainda não viram, aqueles que viram, seja lá o que for, mas vocês entram aí neste link que está aqui nas explicações, né, na apresentação desse vídeo, e nesse link vocês vão ter acesso a um papel é demais, né? Mas há um formulário, né, do Google para fazer inscrição no curso. Não necessita fazer inscrição, não é obrigado, claro, né? Mas se vocês forem acompanhando ali, até basicamente a terceira parte desse formulário, vocês vão ter exatamente dia por dia, né, em cada uma das datas que estão previstas, os nossos encontros via internet, claro, e até junho de 2025. Então, acompanhem por lá, vejam qual é o programa, vejam se interessa, se vai interessar mais a segunda parte do que a primeira, a terceira. Bom, vejam o que vocês gostariam de fazer dentro dessa discussão, se é que essa discussão interessa de alguma maneira. E fica aí o convite, né, para participar junto com a gente, na medida do possível, desse debate, né? A partir do dia 7, então, quando a gente vai iniciar o curso, eu vou fornecendo a bibliografia e os textos que vão ser discutidos na semana seguinte. Todas essas aulas serão gravadas, então, terminada a aula, eu mando para vocês o que foi gravado, o que cada um falou, o que foi, bom, como que a discussão andou, e isso vai acumulando, então, como um arquivo que talvez seja importante para aqueles que querem discutir o tema, ter algum acesso ao tema, a história da ciência de uma maneira geral e principalmente as discussões associadas à geografia. Esta relação entre o desenvolvimento das sociedades e os discursos geográficos e o papel, então, que essas categorias, como espaço, tempo, mas fundamentalmente espaço, vão ter na nossa
no nosso imaginário, não é? O como que isso funciona no nosso imaginário. Que coisas estão colocadas no campo tanto do pensamento metafísico, idealista, de uma maneira ou outra, idealismo mais ou menos subjetivo, mais ou menos objetivo, dependendo aí do ponto de partida desses pensadores, e também no campo do materialismo, né? O como que isso tudo pode e deve se expressar. Muito bem, fica aqui o convite, né? Na medida do possível a gente vai postando e conforme vai aquecendo a discussão, vou fazendo outros vídeos para que, independentemente das pessoas terem acesso ou não ao curso, tenham minimamente acesso a essa discussão, tá bom? Ok, muito obrigado por vocês terem chegado até aqui, né? Até o final dessa nossa conversa. Espero que deem uma olhada, pelo menos, né, no programa, para ver se interessa ou se não interessa. Na medida da necessidade, coloquem lá nos comentários as perguntas, as dúvidas, o que vier, estou aqui à disposição para tentar ajudar, tá bom? Um abraço a todos, então, um prazer em voltar aqui, né, ao YouTube e essa nossa possibilidade de conversar a tão longa distância. Até mais!